Suave! Aqui quem fala é o V Macedo e seja bem-vindo ao Space Fiction. E no vídeo de hoje, um embate entre dois governantes dos mares será travado. O rei de Atlântida, Arthur Curry, também conhecido como Aquaman, irá enfrentar o deus dos deuses, Poseidon, DC Comics vs Shumatsu no Valkyrie. E cara, pelo fato da DC ter diversos períodos, eu irei limitar o Aquaman à sua versão base. E então, antes de começar, já vai se arrumando onde quer que você esteja e se inscrevendo para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Eu faço vídeos como esse toda semana e se gosta desse tipo de conteúdo, você está no lugar certo. Agora sim, vamos ao embate. Arthur Curry é um híbrido humano-atlante, filho de um faroleiro com a rainha de Atlântida. E durante muito tempo, o Arthur renegou seu lado atlante e viveu na Terra, mas ainda assim sendo ensinado por Vulco. Mas como já era de se esperar, isso não durou para sempre. Com os inúmeros problemas que a Terra tem no universo DC, o Arthur se tornou um herói, sendo nomeado como Aquaman. E assim, com o passar do tempo, ele se tornou também o rei de Atlântida e, posteriormente, um deus dos oceanos. Das profundezas. Eu sou o Aquaman. Seus principais poderes são super força, super resistência, super velocidade, eletrocinese e telepatia. Mas vamos a seus atributos. Poder de ataque. Começando pelo seu potencial ofensivo, que, embora normalmente muitos desconheçam, o Arthur tem um poder destrutivo bem interessante. O seu tridente, que tem algumas variações, como o tridente de Poseidon e o tridente de Netuno, é sua fonte de poder bruto. O atual tridente dele é o de Poseidon e é uma arma tão poderosa que no século 30, o Lanterna Dourado lutou para conseguir conter esse poder. No mesmo arco, inclusive, em que essa arma foi citada como tendo o poder completo de um sistema oceânico. Mas a força física dele é o atributo mais explorado em questão de poder ofensivo. E ele é bem superior ao que o público geral pensa sobre ele, sendo capaz de ferir personagens como Mulher Maravilha e Superman. Mas como o Power Scaling nesse tipo de situação não vale de nada, porque é bem sem nexo você escalar o tier do Arthur, a Diana e o Clark, tanto por contexto no caso do Superman e na inconsistência que tem nos dois casos, mas de qualquer jeito, o Aquaman tem uma base para o seu nível sem depender de uma escala sem consistência nenhuma, que é o caso daqui. E isso é quando ele enfrenta a Nama, uma deusa antiga que gerou 7 outros deuses que, dentre eles, apenas 2 já eram capazes de criar o Sol com parte de seus poderes. E tem mais, o Arthur é um usuário da Força Vital, uma das forças cósmicas mais poderosas do universo, um poder que um outro usuário dessa mesma energia, o Arion, iria usar para transformar todo o espaço do universo em um oceano. Então assim, pela conceitualização de ser um usuário da Força Vital, o Arthur passa facilmente do nível universal. Já por feitos reais, ele é muito além de um nível estrela. Mas aí vai de você enxergar a conclusão de qual nível você enxerga ele. Resistência. A resistência física dele se iguala facilmente à força. Mas só para isso não ficar vago, além do Power Scaling inconsistente que eu já falei, que dá para fazer dele de vez em nunca tomar umas pancadas de uns pesos pesados, ele pode enfrentar brevemente a Nama, que eu já falei antes, e também foi capaz de suportar um disparo de uma broca gravitacional, que é uma arma que perfura corpos celestes e se abastece com a energia dele, sendo tanto de luas quanto planetas e estrelas. E o Arthur tem um vigor até que bem considerável, já que não é incomum ele lutar mesmo com ferimentos que varam seu corpo de um lado ao outro. Velocidade. Bom, em combate a velocidade da luz é brincadeira de criança pro Arthur, porque é bem comum ele desviar de feixes de luz e lasers. E nesse atributo tem exceção que dá para escalar a velocidade dele com outros membros da liga, porque além desses feitos de lutar contra pesos pesados, ele tem um feito que é bem interessante, que foi quando o Arthur reagiu aos construtos do John Stewart usando o espectro invisível, sendo que na mesma edição o próprio Barry Allen estava no seu nível casual e não conseguia escapar desses construtos. A habilidade de combate. Bom, a perícia marcial do Arthur é relativamente interessante, porque ele costuma enfrentar personagens como o Murk, que é o líder militar de Atlântida, e até a Lince, mas a escala aqui é desnecessária, porque ele aprendeu algumas coisas com o Batman e sua mente é muito estratégica. A partir de suas ideias, por exemplo, ele escreveu os planos de guerra de Atlântida. E, cara, antes de ir para a apresentação do Poseidon, eu preciso fazer o de sempre, que é pedir para você se inscrever no canal, porque quanto mais o canal crescer, eu vou poder focar nele e melhorar a qualidade dos vídeos e aumentar a frequência. Então, dá essa força e sugere algum outro vídeo que você quer ver aqui. Muito obrigado a todo mundo e vamos voltar agora. O segundo irmão entre a trindade dos gregos, Zeus Enálios, desde cedo era frio.
nem mesmo olhando nos olhos de seu irmão mais velho, Adamas. Alguém que muito tempo depois ele iria matar e apagar da história do Olimpo. Uma coisa que fez se tornar o deus mais temido de seu universo, o deus dos deuses, Poseidon. É conhecido também pelo nome de Zeus Enánios. Com vocês, Poseidon! Os seus principais poderes são super força, super resistência, super velocidade, criação de pós-imagem e hidrocinese. Mas vamos falar um pouco sobre seus atributos físicos. Poder de ataque. Bom, cara, os deuses de Shumatsu são muito além do que os humanos podem gerar. E é por isso que os humanos que enfrentam os deuses usam o Volund. E entre esses humanos, o Lubu, antes de ter uma arma divina, desenvolveu uma técnica chamada Devoradora de Céus. Um golpe tão poderoso que partiu as nuvens e abriu o céu acima dele. Mas na real isso é bem irrelevante, porque usando as Volunds, como eu já disse, os humanos se tornam capazes de bloquear e ferir deuses como Thor e Shiva, dois deuses que podem destruir planetas. E eu tô citando isso porque com seu tridente, o Poseidon partiu ao meio a Volund do Sasaki. Então, é com isso que já fica meio claro quão poderoso mais ou menos ele é. Além disso, o Poseidon deve ser muito superior aos dois, porque ele matou Adamas, o seu irmão mais velho, e os três grandes do panteão grego que restaram são sempre representados como absurdamente acima dos demais deuses. Então, a não ser que o Adamas fosse a ovelha negra da família, ele obrigatoriamente tem que ser bem mais forte que a maioria dos deuses também. Obviamente, o abismo que existe entre eles estão em níveis diferentes, porque o Poseidon massacrou ele com facilidade. E o Poseidon também não deve ser muito inferior ao Zeus, o deus mais poderoso da obra até o momento, mas só para ficar claro, ele pode ser escalado ao Zeus base e não na forma Adamas, onde Zeus é uma ameaça para o próprio céu, que é um dos três reinos que representam dimensões universais. Resistência. Bom, não tem muito o que dizer sobre esse atributo, porque é basicamente a mesma coisa do poder de ataque, e ele não demonstrou nenhum feito aqui. Mas para falar um pouco de durabilidade, mesmo enquanto ele estava sendo desmembrado pelo Sasaki, ele não demonstrava nenhum pingo de dor e buscava seu tridente com outro membro. Então não vai ser uma dor pura e seca que vai derrubar ele, tem que ter algo além disso. Velocidade. Para começar, quase qualquer deus principal da obra é capaz de ver os jabs na velocidade da luz que o Zeus utilizou durante a luta contra o Adão. E o Poseidon não é diferente, ele além de tudo não se limita a isso, porque o Sasaki inicialmente podia prever os ataques do Poseidon entre milhares de possibilidades, mas conforme o deus dos mares se soltava, ele quebrava a defesa de 1000 imagens, que o espadachim fez, e com isso ele se tornou imprevisível, por causa dessa velocidade absurda que ele estava usando. E é igual eu falei antes, o Poseidon é superior à grande maioria dos deuses que podem ver esses ataques na velocidade da luz. E o único problema é que não dá pra saber o quão mais rápido que a luz ele é, só que é bastante. Mas, por exemplo, não dá pra provar se é dezenas ou até centenas de vezes mais rápido. A habilidade de combate. De tudo que foi apresentado, a perícia marcial do Poseidon é inexistente. Ele é absurdamente experiente, porque ele é um dos irmãos mais velhos de Zeus, e o Zeus está vivo desde antes do Big Bang ocorrer. Ou seja, ele tem mais de 14 bilhões de anos de vida, mas não tem nenhuma menção à habilidade marcial ou algo do gênero dentro da obra. Então, agora que os dois foram apresentados, eu tenho que perguntar uma coisa. Tá gostando desse formato de embate? Então, deixa seu feedback aí, porque se esse tipo de narração estiver sendo aceito, eu vou começar a fazer todos os embates assim, que eles seriam mais dinâmicos. Mas agora vamos para a conclusão. Bom, em questão de atributo físico, essa luta poderia ter vários cenários e o Aquaman levaria vantagem na maioria deles, principalmente pelo fato de velocidade. Mas o ponto que definiria o combate aqui é a telepatia do Arthur. Porque, basicamente, o Arthur entra na mente de criaturas alcançando os mesencéfalos dos alvos e induzindo neles comandos, mesmo que o alvo deles seja um deus, porque nada indica que o Poseidon não possa ser afetado por isso, porque se ele possui um cérebro e um sistema nervoso central, ele está propenso a ser alvo do Arthur. Inclusive, o Arthur tem um feito que meio que se aplica nessa situação. Ele foi capaz de afetar a mente da Nama, uma deusa antiga e marinha, assim como o Poseidon. E o poder do Arthur nessa área é bem alto. Ele é capaz de estender um chamado mental por todo o planeta e até botar um marciano branco no chão se contorcendo de dor na base da telepatia. O que é bem interessante, já que os marcianos são uma das, se não a raça com maior poder mental em toda a DC. E o Poseidon não possui nenhum feito de resistência mental, o que consequentemente faz o resultado desse embate ser definido com mais tranquilidade. Porque o vencedor do embate de hoje é Aquaman. Concorda? Discorda? Fala aí nos comentários que qualquer coisa nós trocamos uma ideia.
E se você gostou do vídeo, dê o like e se inscreveu, muito obrigado. De verdade, sua inscrição tá deixando o canal mais perto da meta de 1K, então valeu. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, eu te vejo no próximo vídeo, até a próxima e tchau!